Deus, Evangelho de Marcos, no capítulo 8, a partir do verso 22. Marcos, capítulo 8, a partir do verso 22. Então chegaram a Betsaida e trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu-lhe nos olhos, depois, impondo-lhe as mãos, perguntou: vês alguma coisa? E levantando os olhos, ele disse: vejo os homens andando como se fossem árvores. Então Jesus voltou a colocar as mãos sobre os olhos dele, e ele começou a ver claramente, e ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. Em seguida, Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entres no povoado. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra que acabamos de ler. E nesse instante nós te pedimos que nos ajude a compreender o que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã. Em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, quebranta o nosso coração, porque nós dependemos de Ti para podermos compreender a Tua palavra. Nós, parafraseando o apóstolo Paulo, nós não chegamos aqui e desejamos compartilhar algo do nosso próprio coração, algo da minha própria mente, mas algo que vem do Teu coração, segundo o que o Senhor estabeleceu e está dizendo aqui, Pai. Que essas palavras para nós hoje se tornem palavras de vida eterna. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Espírito Santo, nos ajude nesta manhã a compreendermos a Tua santa e poderosa palavra. Amém. Muito bem. Esse texto ele é bastante interessante porque parece que ele está meio perdido no meio dos acontecimentos aqui. Se a gente notar um pouquinho as circunstâncias, que acontecem imediatamente antes e depois desse milagre de Jesus, o que nós vamos perceber? Parece que esse milagre que Jesus, ou que o texto relata aqui, parece que ele está fora de contexto. Por quê? Um pouco antes, no primeiro versículo aqui do capítulo 8, nós vemos Jesus multiplicando pães e peixes. Jesus multiplica os pães, ele alimenta ali cerca de 4.000 homens, cerca de 4.000 não, o texto fala que eram 4.000 homens, mas tanto naquela época como hoje, se para cada homem devem ter pelo menos umas 5, 6 mulheres, ou mais. Se a gente contar aqui, a gente vai ver isso, a quantidade de homens presentes aqui e a quantidade de mulheres presentes aqui. Então, para cada homem, normalmente, a proporção de mulheres é muito maior. E naquela época, além disso, havia uma outra grande proporção, porque para cada mulher naquela época havia pelo menos, se todos eles seguiam o que estava nos Salmos, deveriam ter pelo menos 7 filhos. Então, para cada homem, se tinha umas 5, 6 mulheres, e para cada mulher tinha 6, 7 filhos, imagina aquela multidão que estava ali presente. E o texto diz, no começo do capítulo 8, diz que Jesus alimentou toda essa multidão, que estavam ali com ele durante 3 dias. Imagina a criança, 3 dias ali, ela fica impaciente, fica com fome e começa a gritar: eu quero comer, mãe, me dá comida, me dá leite, me dá pão, eu quero dar noninho, sei lá. E Jesus, o texto diz que Jesus se compadeceu dessas pessoas. O verso 2 diz que Jesus vira para os discípulos e diz: tenho compaixão dessa multidão. Jesus teve compaixão desse pessoal, de toda essa multidão, e ele então multiplica, e alimenta toda aquela multidão. Logo em seguida, o que nós vemos?
nós vemos os fariseus e os saduceus discutindo com Jesus, pedindo um sinal. Agora, olha que interessante. Não, o texto não diz exatamente se esses fariseus e saduceus estavam presentes na multiplicação ou não, mas eu quero pressupor aqui, na verdade eu quero imaginar aqui que eles estivessem presentes. E mesmo que eles não estivessem presentes, é muito provável que eles ouviram as notícias do que aconteceu. Ainda que o povo mesmo não tivesse observado que eles estavam participando literalmente de um milagre ali, não é porque o povo em si não viu o milagre. Ele participou, comeu, ele desfrutou, mas não identificou aquilo como um milagre. Ele só viu que estava passando pão, estava passando peixe, estava com fome, vamos comer. Eles não viram, eles não partiam o pão na hora que dava para o outro e viam, nossa, está inteiro ainda? O que aconteceu? Não, eles não viram nada disso, eles queriam comer. Estavam com fome e queriam comer, eles não viram o milagre em si, eles participaram do milagre, mas não viram. Logo em seguida, como eu disse, veio os fariseus e os saduceus pedindo para quê? Pedindo para ver um sinal. Eles queriam ver algo. Mas há pouco Jesus não tinha dado um sinal? Jesus não tinha feito um milagre? Mas eles pedem para ver algum outro sinal do céu, para que Jesus então provasse ser quem ele dizia ser. Jesus responde, isso não está exatamente aqui em Marcos, mas em Mateus, se nós lermos, Jesus responde de uma forma muito dura. Jesus diz lá em Mateus 16:4, ele fala: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas sinal algum lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Jesus, ele não... na verdade, o texto aqui de Marcos, quando a gente, no verso 12, se você ler aí, você vai ver que Jesus... Sabe quando você... quando as pessoas começam a fazer perguntas ou fazer coisas assim que tiram um pouco a sua paciência? O texto fala que depois de suspirar profundamente... Só faltou ele falar assim: Jesus me segura. E ele mesmo se segurou, né? Não, a pergunta que os fariseus, ou o pedido dos fariseus e dos saduceus, era um pedido absolutamente absurdo. Por isso Jesus respira profundamente no seu íntimo, né? E o texto aqui também diz, eu citei Mateus, mas aqui também fala, né? Porque esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo que não será dado sinal algum a esta geração. E é lá em Mateus então que fala que a não ser o sinal de Jonas, que Jesus está falando justamente da sua morte e ressurreição. Aí, depois desse episódio, Jesus, a partir do verso 14, né? Na verdade no verso 13, ele entra no barco com os seus discípulos, e Jesus tem em mente esse diálogo que ele teve com os fariseus e com os saduceus. Eu estou dando aqui um parâmetro para a gente entender o porquê daquele milagre no meio desses acontecimentos. Jesus tem em mente esse diálogo que teve com os fariseus e saduceus, e o perigo que havia na doutrina dos saduceus e fariseus. Ele adverte os seus discípulos acerca desse fermento, acerca desse perigo que havia na doutrina dos fariseus. Mas é interessante, né, o verso 15, Jesus diz o seguinte: atenção, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O verso 14, os discípulos, fala que os discípulos esqueceram de levar pão, deixaram lá 7 cestos, né, cheios, e eles esqueceram de levar pão. Quando Jesus fala do fermento, eles associam com o fato deles terem esquecido de levar pão. Mas não era disso que Jesus estava falando. Jesus não estava falando do pão físico que alimenta, ele não estava falando desse tipo de alimento, ele estava falando de um perigo, do perigo das doutrinas carnais e diabólicas que havia, que os fariseus e os saduceus propagavam e ensinavam.
Mas os discípulos não conseguiam ver o perigo dessas doutrinas. Está conseguindo entender? Jesus multiplica os pães, a multidão mesmo não vê aquilo como milagre, apesar de participar. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Muitas vezes Deus está realizando um milagre em nossas vidas, Deus está fazendo coisas, mas a gente não consegue ver que Deus está fazendo. E o que a gente faz? A gente faz aquilo que os fariseus fazem. Senhor, me mostra um sinal. Senhor, faz um milagre. Quando muitas vezes nós estamos no meio do milagre. A gente precisa de suprimento, e Deus está nos dando suprimento, e a gente fala, Senhor, eu não tenho nada. Quando a gente tem o pão ali na mão, a gente tem o peixe ali na mão, Jesus está realizando o milagre, nós estamos participando do milagre, mas muitas vezes nós não vemos o milagre que Jesus está fazendo. E aí a gente, como os fariseus, a gente fica pedindo para que Deus nos dê um sinal. E aí então, Jesus falando com os discípulos, falando sobre o perigo dessa doutrina, né, dos fariseus, mas eles também não conseguem ver o perigo, eles olham somente para as coisas naturais, eles estão vendo somente aquilo que é comum, aquilo que de fato não é tão significativo assim, ainda que seja importante. O sustento da nossa vida é importante, comer é importante, mas Jesus estava falando de algo que é muito mais importante. Ele estava falando de algo que poderia desviá-los, inclusive da vida eterna. Mas eles não conseguiam ver dessa forma. Eles não conseguiam ver os perigos espirituais de doutrinas mundanas, carnais e diabólicas. Hoje nós vivemos também numa situação como essa. Há uma cegueira, onde as pessoas, inclusive a igreja, não consegue ver o perigo de doutrinas que têm sido ensinadas, que roubam a esperança eterna do povo. E muita gente está seguindo essas doutrinas sem perceber e sem ver o perigo espiritual que essas doutrinas trazem. Mas seguem como se nada fosse perigoso, mas há um grande perigo sim, e nós precisamos estar atentos para essas doutrinas, e nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para saber se aquilo que está sendo ensinado é ou não dele. Amém? Pulando os versos que nós já lemos aqui de 22 a 26, a partir do verso 27, o que nós vemos? Nós vemos Jesus, no verso 27, ele diz o seguinte: Jesus foi com seus discípulos para os povoados próximos a Cesareia de Filipe. No caminho, olha só, no caminho, perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Jesus pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Dentro do contexto que eu estou colocando aqui, é como se Jesus estivesse perguntando o seguinte: como os homens me veem? Como os homens estão me vendo? E aí vem veio o relato, alguns absurdos, né? No verso 28 dizia, eles responderam: alguns dizem que és João Batista. Como que Jesus poderia ser João Batista? João Batista era só 6 meses mais velho que Jesus, ou cerca de 6 meses mais velho que Jesus. João Batista, quando morreu, Jesus já estava vivo, já estava atuando não, né? Ele começou a atuar logo após a morte de Jesus, a morte de João Batista. Assim que João Batista morreu, Jesus iniciou o seu ministério. Mas essas pessoas evidentemente conseguiam ou tinham visto tanto João Batista como Jesus. Apesar de Jesus não ter iniciado o seu ministério público, Jesus, ele era visto pelas pessoas. E seria impossível, é um absurdo achar que Jesus era João Batista. Mas como que as pessoas viam Jesus? Como João Batista. Outros diziam que ele era Elias. E outros ainda, algum dos profetas. Então veja a confusão que as pessoas tinham acerca de Jesus.
Eles viam Jesus das mais diversas formas possíveis, mas não como ele realmente era. Mais uma vez eu trago para os nossos dias. Existem muitas pessoas que dizem muitas coisas acerca de Jesus. Falam que Jesus é isso, falam que Jesus é aquilo, falam que Jesus é esse, falam que Jesus é aquele, fala que Jesus está de um lado, fala que Jesus está do outro, fala que Jesus é a favor disso, fala que Jesus é a favor daquilo. Mas ninguém diz quem realmente Jesus é. Por quê? Porque não sabem quem Jesus é. Então tentam adaptar Jesus à sua própria mente, ao seu próprio coração. Tentam encaixar Jesus no seu conceito de quem Jesus deveria ser. Então, se para um Jesus deveria ser alguém que só está entre os pobres, então Jesus vai ter essa imagem, só daquele que está entre os pobres. Então ele vai desprezar os ricos, ele vai desprezar quem tem recursos. Se a visão é de um Jesus que privilegia ou que traz prosperidade, então ele não está nem aí com os pobres, ele só vai estar com os ricos. Mas não é isso que a Bíblia nos mostra. Não é isso que a Bíblia diz. Não é dessa forma que Jesus se revelou. Mas cada um tem uma imagem acerca de Jesus segundo o seu próprio pensamento, segundo os seus próprios conceitos. Cada um vê Jesus da maneira que quer. E Jesus está perguntando aqui: como os homens me veem? O que dizem a meu respeito? E aí então, nós vemos no verso 29, né, a grande revelação que Pedro tem. No verso 29 diz assim, Marcos 8, 29. Então ele lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E essa pergunta é muito importante para nós. Os homens e o mundo veem Jesus de uma maneira. E nós, como que nós vemos Jesus? Nós que estamos aqui, você que está me ouvindo, como que você vê Jesus? Você também tenta adaptar Jesus às suas necessidades? Você tenta adaptar Jesus àquilo que você imagina que ele deve ser? Você tenta encaixar Jesus no seu mundo e no seu conceito? Pedro responde: tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Pedro não fala o que ele imaginava que Jesus era, ou como Jesus era. Ele não falou como ele simplesmente via Jesus, mas ele teve uma revelação de quem é Jesus. No verso 30, Jesus diz, o texto diz, né? E Jesus ordenou que a ninguém falassem a esse respeito. Jesus está falando: olha, ainda não é o momento de vocês falarem ou declararem essa revelação. Vai haver um momento em que vocês terão permissão para dizer que eu de fato sou o Cristo, da maneira como vocês estão tendo essa revelação aqui. Mas de tudo isso, o que nós vemos em relação a Pedro? Deus, o Espírito Santo, no outro texto diz que não foi carne nem sangue quem revelou, mas o próprio Espírito, em Mateus diz isso, que o próprio Espírito foi quem revelou para Pedro. E o Espírito então abriu os olhos de Pedro para que ele visse Jesus como Jesus realmente era. Amém? Se não for pelo Espírito, nós não vamos conseguir ver Jesus como ele realmente é e como ele se revela na sua palavra. Somente pelo Espírito Santo nós vamos ter uma visão clara de quem é Jesus. Porque ele se revela na sua palavra, e não somente no Novo Testamento, mas desde o Antigo Testamento, Deus está revelando Jesus e mostrando as características do Messias, que é o Cristo. Então o que nós temos? Mais uma vez, só falando aqui do contexto imediato, antes e depois do milagre que nós estamos
nos concentrando aqui. Nós vemos Jesus multiplicando os pães, quero recapitular. Jesus multiplicando os pães, a multidão não vendo que era um milagre, mas participando daquele milagre. Os fariseus e os saduceus pedindo para ver um sinal, e Jesus disse que não vai dar nenhum sinal para eles, a não ser o sinal de Jonas, ou seja, eles só iriam ver mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus. Nós vemos Jesus exortando os seus discípulos para que eles pudessem ver os perigos espirituais em que estava contido na doutrina dos fariseus e dos saduceus. E depois nós vemos Jesus, ou o Espírito Santo, trazendo uma revelação, abrindo os olhos de Pedro para que ele visse Jesus como Jesus realmente era. E no meio de tudo isso nós temos a cura desse homem, que o texto diz que era cego. Agora, algumas coisas importantes que nós podemos tirar desse texto aqui, dessa cura desse cego de Betsaida. Em primeiro lugar, nós podemos observar que este homem, ele não era cego de nascença. Ele não era cego de nascença. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho melhor, mas o texto diz que ele, quando Jesus pergunta para ele se ele estava vendo alguma coisa, ele estava vendo os homens como árvores. Então ele não era cego de nascença. Primeira coisa que a gente tem que observar aqui. Outra coisa que é importante observar é que quem teve a iniciativa de chegar até Jesus. Esse cego, não foi ele quem teve a iniciativa. O texto diz que ele foi levado até Jesus. Por que será que ele não teve essa iniciativa? Se ele não nasceu cego, e de fato não nasceu, pelo que nós vemos no texto, ele foi perdendo a sua visão ao longo do caminho. Ao longo da sua vida ele foi perdendo a sua visão física aqui. Não estou falando de visão espiritual, a sua visão física. Ele foi perdendo a sua visão. E conforme ele foi perdendo a sua visão, ele foi fazendo o quê? Ele foi, por conta da própria necessidade, ele foi se adaptando à falta de visão. Até que ele ficou completamente cego. Ao ficar completamente cego, ele se adaptou à vida de cegueira. Então, na sua casa, muito provavelmente ele sabia encontrar as coisas, ele sabia se mover dentro da sua casa. No lugar ali onde ele morava, muito provavelmente ele sabia se locomover também. Ele sabia onde estavam as coisas, sabia para que lado deveria ir, porque ele queria comprar pão. Então ele falou, bom, eu sei onde é a padaria do seu Manuel. Se eu sair de casa, eu vou para a direita e vou para a padaria do seu Manuel. Se ele quisesse comprar carne, ele falou, bom, o açougue, o açougue do Rachinha é à esquerda. Então ele foi andando, ele sabia ir para a esquerda, sabia ir para a direita, sabia mais ou menos onde encontrar. Na casa dele, provavelmente, como ele foi perdendo a visão ao longo do tempo e ao longo da vida, ele sabia encontrar sabia onde estava a copa, sabia onde estava o fogão, sabia... Sabia onde estava o gás, tem que trocar o gás, vamos ligar lá, vamos trocar o gás. Aí vinha o cara no camelo lá com o gás, o gás está ali, atrás da pia. Enfim, o que eu quero dizer é que aquele homem, muito provavelmente ele se acostumou a viver sem visão, sem ver as coisas. E isso também acontece, agora trazendo para a vida espiritual, também acontece com as nossas vidas. Se a gente não tem visão, se os nossos olhos espirituais não estão abertos, o que a gente faz? Naturalmente a gente se adapta à falta de visão. E aí, por mais que a gente queira ver, na realidade, o ver não é determinante para a gente continuar vivendo ou não. Porque a gente já se adaptou a viver sem visão, sem ver as coisas. E porque ele se adaptou, voltando aqui para esse cego, ele se adaptou a uma vida sem visão, ele também não fazia nada para que pudesse ter novamente a sua visão restaurada. Certamente ele ouviu acerca de Jesus, até porque o texto diz que ele era cego, não surdo. Então ele ouviu acerca de Jesus, ele sabia que Jesus estava ali nas redondezas.
Talvez alguém falasse, Jesus está ali perto da padaria do Manuel. Ele sabia ir até lá, mas ele não foi. Por quê? Para ele não era relevante ir até Jesus. Eu vou até Jesus para quê? Eu estou vivendo bem aqui. Eu não tenho perspectiva de ver de novo. Eu já consigo fazer as coisas, já consigo viver, já estou bem na escuridão. Eu consigo viver bem com a escuridão. Mas entra em cena aqui algumas pessoas importantes, que são os amigos desse cego. Porque provavelmente foram os amigos, porque o texto diz, verso 22, que alguém levou ele até lá. E eu estou colocando no plural aqui, porque eu estou me lembrando daquele outro episódio, né, daquele homem coxo que estava numa maca, e os amigos levaram ele até Jesus, onde Jesus estava pregando ali. Não tinha como entrar na casa, o que eles fizeram? Subiram no telhado, imagina, né? Subir num telhado com alguém numa maca. Eles abrem lá o telhado e descem aquele homem, atrapalham a pregação de Jesus, né? Alguns podiam dizer, está atrapalhando, não, agora não é a hora. Mas eles sabiam que tinham que apresentar o seu amigo diante de Jesus. E eu penso a mesma coisa aqui, que alguns amigos viram Jesus, alguns amigos ouviram Jesus, alguns amigos viram o que Jesus havia feito e disseram, esta é a chance do nosso amigo receber um milagre. Então eles foram lá, pegaram ele e levaram ele até Jesus. Levaram ele até Jesus. Nós temos sido constantemente expostos à palavra de Deus. Nós temos visto Jesus, nós temos ouvido a sua palavra. Essa palavra tem nos edificado. Essa palavra tem gerado em nós a esperança da vida eterna. Essa palavra tem feito com que nós olhemos para a eternidade e possamos dizer, até voltar ou me chamar, eu estarei com Ele. Eu estarei com Ele. Ainda que eu passe por esse vale de sombra de morte, ainda que eu passe por tribulações, ainda que eu tenha problemas, ainda que eu tenha dificuldades, ainda que muitas vezes faltem as coisas, eu sei em quem tenho crido, eu sei que um dia eu o verei e todas essas coisas vão acabar, porque lá na eternidade eu não vou sentir fome, eu não vou ter problema, eu não vou sentir frio, eu não vou sentir calor, a temperatura vai estar agradável, tudo vai estar provisionado ali, eu vou me sentar à mesa com o Senhor, e eu passarei a eternidade contemplando a sua santidade e adorando ao Senhor em sua santidade. Tudo isso vai acabar, porque de fato Jesus vai voltar, e Ele está voltando. Os sinais, né, que tanto os fariseus pediam, e muitas vezes a gente também pede, Senhor, mostra um sinal que você está voltando. Os sinais estão aí, e precisamos ver. Mas o que eu quero dizer é que nós de fato temos essa esperança da volta de Cristo. Nós estamos aqui diante da mesa do Senhor, e Ele ordenou que nós celebrássemos a ceia até a sua volta, até o dia que nós vamos celebrar essa ceia lá com Ele na eternidade. Isso será maravilhoso. E nós que estamos recebendo estas coisas, nós que estamos ouvindo essa palavra da verdade, nós que temos ouvido a palavra de esperança, a palavra de vida eterna, qual é o nosso papel enquanto Jesus não volta ainda e nos resgata? O nosso papel é levar pessoas até Ele. Nós temos que pegar as pessoas que estão cegas, as pessoas que estão vivendo na escuridão, as pessoas que estão perdidas em seus pecados, e nós temos que conduzi-las até Jesus. Ainda que elas estejam acostumadas com a vida do pecado, ainda que elas estejam acostumadas com a escuridão, ainda que elas estejam acostumadas e estejam adaptadas a esta vida neste mundo, ainda que elas não enxerguem aonde elas de fato estão, nós temos que persuadir essas pessoas e trazê-las até Jesus. Devemos colocá-las frente a frente com Jesus. É o nosso papel. Nós temos que levar as pessoas até o Senhor. Não podemos simplesmente nos sentar crendo na esperança eterna e falando, Senhor, estou aqui, o Senhor me salvou, então beleza, estou aguardando a tua volta. Não, nós temos uma tarefa, temos uma responsabilidade, e precisamos anunciar Jesus até que Ele venha.
Ainda que hajam resistências, ainda que as pessoas estejam negando, ainda que as pessoas estejam virando as costas para nós, nós temos que anunciar, nós temos que falar. Paulo disse para Timóteo: prega a tempo e a fora de tempo, aproveite todas as oportunidades. E vivemos em uma época em que nós não podemos, ou não temos que nos atentar somente às oportunidades que aparecem, nós temos que gerar oportunidades. E esses homens aqui, esses amigos, geraram oportunidade para levar este cego até Jesus. O verso 23 diz que Jesus toma esse homem pela mão. Jesus toma esse homem pela mão e o leva para fora do povoado. Eu não vou me concentrar aqui no método que Jesus escolheu para curar, mas eu quero me concentrar somente no processo em si. Jesus, em primeiro lugar, toma esse homem pelas mãos e leva ele para fora da cidade. Jesus tira esse homem do contexto de incredulidade. Tira esse homem do contexto de falta de fé. Jesus tira ele do contexto onde as pessoas não ajudariam ele a crer naquilo que Jesus estava para fazer. Jesus toma esse homem e tira ele do povoado. Na realidade, uma aplicação que a gente pode fazer aqui: Jesus está tirando esse homem do contexto do mundo, do contexto das impossibilidades. Jesus está tirando esse homem do contexto onde as coisas são limitadas e traz ele para um outro contexto, para o contexto onde o próprio Jesus pode todas as coisas, onde não há impossíveis para Jesus. Jesus toma esse homem pela mão e traz para a sua própria realidade, a realidade de Jesus, onde as coisas podem acontecer de forma, inclusive, inusitadas. Por que inusitadas? Porque Jesus cospe, dá uma cuspida nos olhos desse homem. Imagina, no contexto do povoado lá, todo mundo olhando, observando o que Jesus vai fazer, e aí esse povo vê Jesus cuspindo nos olhos daquele homem. Imagina, que é isso? Olha o coronavírus, está cuspindo nele, olha, está infectando esse homem. Jesus está louco, daí pronto, aí iam criar uma confusão e Jesus não poderia completar a obra na vida desse homem. E muitas vezes é o que acontece. Jesus está trabalhando na vida de alguém, mas se ele estiver naquele contexto ali, as outras vozes vão impedir a pessoa que está recebendo de crer no que Jesus está fazendo. Vai levar a pessoa a questionar, inclusive, os métodos que Jesus está utilizando. Mas Jesus, como diz o texto aqui, cospe nos olhos. Depois de cuspir, o texto diz que Jesus impõe as mãos sobre ele. E depois de impor as mãos, Jesus pergunta se ele vê alguma coisa. E aí a gente fica pensando, né, porque a resposta do homem, né? No verso 24, e aí é a prova de que de fato ele não era cego de nascença. O verso 24 diz: e levantando os olhos ele disse: vejo os homens andando como se fossem árvores. Se ele fosse cego de nascença, ele não ia... podia até imaginar o que era um homem andando, mas como é que ele ia identificar árvore, homem e tal? Ele não estava vendo direito. Como é que ele poderia distinguir homem e árvore se ele estava vendo embaçado? Né? A gente que agora, depois que a gente vai ficando mais experiente, a gente vai precisando de óculos, né? Se a gente olhar muito longe, né, a gente não sabe distinguir se o que está vindo contra nós é um caminhão, se é um fusquinha, ou se é um cara com uma carrocinha.
A gente sabe que alguma coisa está vindo contra a gente, só não sabe o que é, a gente não consegue identificar. Mas a gente sabe que é um caminhão, a gente sabe que é um Fusca, a gente sabe que é um carrinho de feira não, de supermercado. A gente sabe, mas a gente só não consegue distinguir. Esse homem sabia fazer essa separação do que era um homem e do que era uma árvore. Então ele não era de nascença, ele foi perdendo, ele não era cego de nascença, ele foi perdendo a sua visão ao longo da vida. Mas Jesus então impõe as mãos sobre ele e ele vê de forma embaçada. Ele não vê com clareza. E aí eu quero fazer uma outra aplicação. Nós, como eu acabei de dizer, que cremos em Jesus, enquanto estamos vivendo nesta vida aqui, peregrinando sobre essa terra, a nossa visão da vida também ainda é embaçada. A gente não consegue ver com clareza. A gente não consegue ver as coisas exatamente como elas são. A eternidade a gente não consegue ver, nem embaçado, porque a gente não está lá. Enquanto nós estamos peregrinando sobre essa terra, nós não vamos ter uma visão absolutamente clara de todas as coisas. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos confiar em Jesus. Porque se nós não vemos claramente, Ele vê claramente. Ele já nos tirou desse mundo. A Bíblia fala que Ele nos transportou do reino das trevas para o seu reino de luz. Nós não pertencemos mais a este mundo. O pecado não tem mais domínio sobre nós. O diabo não tem mais domínio sobre nós. Nós pertencemos a Jesus. Nós pertencemos àquele que nos salvou de fato. Nos tirou desse lamaçal de vida e nos colocou no seu reino. Mas enquanto vivemos aqui, a gente não consegue entender tudo. A gente não consegue perceber todas as coisas. A gente não consegue entender por que algumas coisas acontecem. Mas nós temos que crer que Jesus está no absoluto controle de tudo, que as suas mãos estão sobre nós, porque foi Ele quem nos resgatou. E nós temos convicção pelo Espírito de que fomos resgatados por Ele. Voltando ao texto, esse homem aqui então vê de forma embaçada, a sua visão não está clara. No verso 25 diz: então Jesus voltou a colocar as mãos sobre os olhos dele, e ele começou a ver claramente, e ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. E aqui mostra que nesse processo, que se aplica também a nós, o processo da ação de Deus em nossas vidas, o processo da ação de Jesus em nossas vidas, vai nos levando constantemente a um crescimento, a um amadurecimento, e ao longo do tempo, nós vamos tendo cada vez mais clareza espiritual da vida e da obra de Cristo. A Bíblia fala, Paulo fala o seguinte, que aquele que é espiritual, ele vê as coisas de uma forma muito mais clara, muito mais nítida. Ele não vê o mundo como aqueles que ainda não foram alcançados. Ele vê o mundo de uma forma absolutamente diferente. Ele tem uma visão espiritual acerca de tudo o que acontece. O homem carnal não consegue ver as coisas de Deus, não consegue perceber as coisas de Deus. Já o homem espiritual, aquele que recebeu o Espírito, que é a habitação do Espírito Santo, vê as coisas de uma forma absolutamente diferente, como eu disse. E o Espírito Santo está sobre nós. E no processo de vida, da nossa vida, em submissão ao Espírito Santo, nós passamos a ver as coisas, nesse processo, cada vez mais claras, cada vez mais nítidas. E conforme nós andamos com o Espírito Santo e obedecemos a sua voz, o que acontece conosco? Nós vamos vendo a diferença que é viver com Cristo e viver sem Cristo. Nós conseguimos ver a diferença daquilo que está acontecendo no mundo. A gente consegue ver claramente que o mundo está cada vez mais afundando, enquanto o próprio mundo acha que está evoluindo. Aquele que tem visão espiritual, aquele que é cheio do Espírito Santo, vê que não há evolução. O que está acontecendo é uma regressão. As coisas estão piorando, a vida moral está piorando. Mas quem não tem o Espírito não consegue ver dessas coisas. E por não verem dessa maneira,
olham para nós e dizem que nós somos fanáticos, dizem que nós somos fundamentalistas, dizem que nós somos retrógrados, dizem que nós precisamos nos adaptar e que a Bíblia precisa se adaptar aos tempos modernos. Quando é o mundo que tem que se submeter à palavra de Deus, e não o contrário. Mas nesse processo da ação do Espírito em nossas vidas, ele vai nos conduzindo a cada vez mais termos uma visão clara, termos uma visão nítida de todas as coisas. E, finalizando, nesse processo que nós vemos, e aplicando para as nossas vidas, é que a ação de Deus, a ação de Jesus sobre nós, é uma ação que tem como propósito restaurar a nossa visão espiritual e nos dar uma visão bíblica e espiritual de todas as coisas. Nós precisamos ter uma visão clara, e essa visão clara, ela vem pelo processo de ação de Jesus em nossas vidas. Nós precisamos ter consciência que Ele quer nos dar uma visão absolutamente clara e nítida de todas as coisas, como diz o verso 25, que aconteceu com esse homem. Eu quero ler novamente o verso 25. Ele diz: então Jesus voltou a colocar as mãos sobre os olhos dele. E ele começou a ver claramente e ficou restabelecido, pois enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus quer nos dar uma visão clara e bíblica de todas as coisas. Sem essa visão restabelecida por meio de Jesus, nós não vamos conseguir, como eu disse anteriormente, nós não vamos conseguir perceber os milagres que Ele está realizando em nossas vidas. Somente por meio desta visão espiritual que nós conseguimos perceber os milagres que Ele está realizando em nossas vidas. E eu tenho certeza que Ele está realizando milagres na sua vida. Se você parar um pouquinho e deixar Jesus tocar em você, você vai perceber o milagre que Ele está fazendo e que você está no meio desse milagre. E quando você perceber que está no meio desse milagre, de provisão, de restauração, de libertação, ao invés de pedir para Ele um sinal, como os fariseus pediram, você vai começar a glorificar ao Senhor, você vai começar a agradecer ao Senhor, o seu coração vai se encher de alegria, o seu coração vai se encher de gratidão mesmo, e você vai levantar as suas mãos e vai dizer: Senhor, obrigado, bendito é o teu nome, exaltado tu és, Senhor. Eu era pobre, eu estava nu, eu estava perdido, mas o Senhor me salvou, e eu estou vendo isso. Agora eu consigo ver que o Senhor está realizando algo em minha vida. Eu achei que estava tudo perdido, mas agora que o Senhor está me tocando, eu estou vendo que não está nada perdido, porque o Senhor está comigo. Eu achei que ia morrer, mas o Senhor veio e disse: eu estou te dando vida. Eu achei que tinha perdido tudo, mas na verdade eu não perdi nada. Ou na verdade as coisas que eu perdi não eram significantes, porque eu ganhei o melhor de todas as coisas, eu ganhei a vida eterna. Eu achei que não conseguiria me livrar do meu pecado, e a conclusão é que de fato eu não consigo me livrar do meu pecado, mas o Senhor me libertou. O Senhor me libertou, e agora eu consigo ver que eu estou livre, porque o Senhor me libertou. Jesus quer restaurar em nós esta visão para que a gente possa não somente desejar o milagre, mas ver que estamos no meio do milagre que Jesus está realizando. Sem uma visão clara, bíblica e espiritual, as doutrinas diabólicas, mundanas e carnais vão nos rodear e vão nos convencer. E seremos levados ao engano por essas doutrinas, porque nós não vamos conseguir ver os perigos espirituais que elas representam. Sem uma visão clara, bíblica e espiritual, nós veremos Jesus de uma forma fantasiosa. Nós teremos uma visão fantasiosa a respeito de quem é Jesus. E aí nós correremos o risco
de nos tornarmos idólatras, porque nós vamos imaginar como Jesus é, vamos imaginar como Ele fala, vamos imaginar como Ele faz as coisas, e vamos adorar esta imagem que nós fazemos em nossa própria mente. E a imagem que nós fazemos em nossa própria mente acerca de Jesus, não é Jesus, porque Jesus está revelado na sua palavra. Ele se revela por meio da sua palavra. Mas se nós não tivermos essa visão clara, bíblica e espiritual, nós vamos ver Jesus de uma forma fantasiosa. E o que Jesus quer, para concluir, Ele quer abrir os nossos olhos, Ele quer tirar essa nuvem que não nos permite vê-lo de forma clara, para que, ao olharmos para Ele, nós tenhamos uma profunda e transformadora revelação de quem Ele é, sem distorções, sem sombras. Ele quer nos dar essa visão bíblica e espiritual para que nós sejamos cheios do Espírito, para que nós sejamos bem-aventurados e revestidos de poder e da autoridade dos céus. Mateus, que também fala, Mateus 16, que fala do contexto, desse mesmo contexto aqui, do verso 13 ao 19, na conclusão ali da revelação que Pedro tem, Jesus diz o seguinte para ele, que ele estabeleceria a sua igreja sobre esta revelação, a revelação que Pedro teve, de que Jesus é o Cristo. E a conclusão é que, por causa dessa revelação, as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Mas sobre qual igreja? A igreja que tem a revelação de quem Jesus é. Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor, Jesus é o Deus encarnado, que veio, viveu entre nós, sofreu aquilo que nós deveríamos sofrer, morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou para nos dar a vida eterna. A igreja que vive sob esta revelação é uma igreja que avança sobre as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecem. É uma igreja que tem autoridade. É uma igreja que tem autoridade espiritual. É uma igreja que é bem-aventurada, que é bem-sucedida em tudo aquilo que faz, porque tudo aquilo que faz está debaixo da direção do Espírito. Jesus quer nos dar então essa clara visão bíblica e espiritual, para que nós não andemos nessa terra como ovelhas que não têm pastor. Nós temos um pastor, e nosso pastor é Jesus. Ele é o nosso pastor, que provê todas as coisas. Como disse Davi, o Senhor é o meu pastor, então nada me faltará. Eu estou vendo as coisas diante de mim? Não estou vendo, mas eu sei que nada me faltará. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. E isso é suficiente para que eu possa crer. Isso é suficiente para que eu viva. Isso é suficiente para eu saber que eu não vou morrer aqui. Porque o Senhor é o meu pastor. Ele é o meu provedor. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que é real, que é verdadeiro, que nos traz um medo natural, eu não vou ter medo. Por quê? Eu vou substituir esse medo natural pela fé em quem está comigo, ou na verdade com quem eu estou. Davi fala isso: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o mal, eu sou mais poderoso que o mal, eu posso vencer a morte. Não, porque o Senhor está comigo. Porque é nisso que nós temos que nos concentrar. Muitas vezes a gente se concentra no vale da sombra da morte. Eu vou morrer, Deus, céu, vida, eu estou perdido. Cadê o GPS? Eu estou perdido, o Waze me mostra o caminho. Mas quando nós olhamos para Jesus, a gente diz: Senhor, eu não estou perdido. Eu não estou perdido. Eu não estou perdido, porque o Senhor está comigo. No outro texto,
quando Jesus fala das tribulações, Jesus diz o seguinte: no mundo tereis aflições. Não é uma possibilidade. Não é algo assim, pode ser que no mundo vocês tenham aflição. Então fica preparado aí. Porque caso tenha, né, você já sabe o que vai... Não, Jesus está afirmando: no mundo vocês vão ter aflições. Então você quer viver sem aflição? Não tem jeito. Essa possibilidade não existe. Você vai ter aflição, você vai passar por tribulação, você vai passar por dificuldades. Mais uma vez, o problema é que a gente se concentra nisso, a gente esquece do que Jesus disse a seguir. O que ele disse? Mas eu venci o mundo. E é nisso que nós temos que nos concentrar enquanto estamos passando por tribulações, enquanto estamos passando por aflições. Eu estou passando por aflições, estou passando por um momento de dificuldade. Ok, mas Jesus venceu o mundo. E eu estou com Cristo. Se eu estou com Cristo, ora, eu também sou vencedor. E aí, então o que eu vou pensar? Vou pensar no que a Bíblia diz. Eu estou num momento noturno da minha vida, eu estou chorando nesta noite. Ok, eu estou chorando, está doendo, está difícil, eu não quero passar por esta noite. Mas a Bíblia diz, ainda que que a aflição, né, que o choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Eu estou no período noturno da minha vida, estou chorando, ok, estou chorando. Mas uma coisa eu tenho certeza: se eu estou com Cristo, o dia vai amanhecer, esta noite vai passar. Por quê? Porque a Bíblia também diz que Ele é o sol da nossa justiça. O Senhor é o sol da nossa justiça. Então o sol, ele prevalece sobre a escuridão, e esse sol vai nascer. Não importa quanto tempo essa noite vai durar. Não importa se você está lá acho que é na Sibéria, né, que sei lá, não anoitece, não escurece, sei lá, às vezes o dia fica claro, não sei quanto tempo, da Islândia, né, que fica claro 24 horas, né, e de repente você fala assim: puxa vida, né, eu estou aqui, eu podia estar lá, né, porque pelo menos estava claro, né, mas não, estou aqui nessa escuridão aqui, que não passa nunca, essa dor que não passa nunca, essa dificuldade que não passa nunca. Mas vai passar, porque o sol da justiça vai nascer. O sol da justiça vai nascer sobre a sua vida. Amém? Então nós precisamos permitir que Jesus nos toque. E esse toque vai transformar a nossa vida e vai nos dar uma nova visão. Que o Senhor restaure a nossa visão espiritual neste dia, para que a gente possa de fato ver com nitidez as realidades espirituais e discernir todas as coisas de forma espiritual. Amém? Que em meio a todas as coisas que acontecem, que o Senhor possa nos tocar e não questione os métodos de Jesus. Se Ele vai cuspir na terra, fazer um lodo ali com a terra, com barro, e vai colocar nos seus olhos, se Ele vai cuspir direto nos seus olhos, não importa, porque Ele é Jesus. A questão não é a maneira como Ele faz, a questão é que é Ele quem está fazendo. É isso que nós precisamos nos deter, é isso que nós precisamos abraçar. Amém? Quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar. Eu quero propor que você, nessa oração, peça para que o Senhor de fato possa abrir os seus olhos espirituais, para que você possa ver claramente, que você possa ver os milagres que Ele está realizando na sua vida, que você possa ver os perigos espirituais que cercam a sua vida, que você possa ver Jesus como Ele realmente é. E aí a sua visão, que provavelmente está embaçada, ela será aberta e você verá claramente. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor não nos deixa na cegueira. O Senhor não nos deixa na escuridão. O Senhor brilha sobre nós. E o Senhor faz com que os nossos olhos sejam abertos. E é isso que nós te pedimos dessa manhã, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que possamos ver claramente.
E ao vermos claramente, possamos também enxergar aqueles que porventura estão vivendo na cegueira e já se acostumaram com a vida na escuridão, para que nós sejamos instrumentos em tuas mãos para conduzi-los até a tua presença. Nós, ó Pai, não queremos somente estar na luz, mas queremos conduzir outros para que estejam na luz. Nós queremos, ó Pai, ser instrumentos em tuas mãos para que, de fato, pessoas possam ser restauradas, possam ser libertas dos seus pecados, assim como nós um dia fomos. Possam ouvir a palavra da salvação e possam compreender que o Senhor os escolheu também. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor possa nos tocar e que o Senhor possa nos levar a uma vida de perfeita visão espiritual. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dê uma visão nítida. Nós não queremos nos acostumar com a escuridão. Nós queremos viver na luz. E quando vivemos na luz, a nossa vida não fica estagnada. A nossa vida é transformada dia a dia. E é isso que nós desejamos, Pai. Sermos transformados dia a dia. Para o louvor, honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém.